Estamos de volta e o nosso bate-papo agora é sobre epilepsia, uma condição neurológica conhecida que atinge aproximadamente 1 em cada 100 pessoas. A epilepsia é caracterizada pela ocorrência de crises epilépticas, que são as manifestações clínicas de uma descarga anormal de neurônios. Apesar de comum, ainda é uma doença muito estigmatizada. Mas a gente vai conversar hoje aqui com a doutora Alzira Castro, ela que é neuropediatra e vai inclusive tirar todas as nossas dúvidas. Primeiro eu gostaria, doutora Alzira, de agradecer a sua participação no programa. Eu que agradeço e obrigada pela oportunidade de estar aqui. Muito obrigada. Explica pra gente, doutor, o que de fato ocorre com um paciente que tem epilepsia. Bom, a condição essencial para que você diagnostica a epilepsia é o paciente ter crises recorrentes, não em decorrência de uma doença aguda, mas algo que ocorre subitamente, independente de um evento imediato. Essas crises elas são geradas por uma alteração em grupos de neurônios que podem estar localizados no cérebro ou pode estar em ambos os hemisférios cerebrais, que são os dois lados do cérebro. Dependendo da localização, o paciente vai ter sintomas diferenciados. Por exemplo, se for focal, ele tem uma consciência preservada ou apenas uma leve turbação da consciência. E ele pode estar sentindo perfeitamente esses sintomas. Por exemplo, um tremor, apenas um braço, um tremor, apenas uma parte do corpo, ou a sensação de odor, se esse odor existir, ou estando no ambiente familiar, ter a sensação de ser um ambiente que nunca esteve lá, sensações gástricas, tontura, a sensação de formigamentos. Então, quando ocorre nesse grupo neuronal, sendo acometido nos dois lados do cérebro, estando esse grupo alterado, o paciente não vai sentir esses sintomas, ele perde a consciência e ele não é expressado de uma forma consciente. A partir daí, da perda da consciência, ocorrem vários fenômenos. A exemplo, uma crise tônico-clônica generalizada, que é chamada de crise do grande mal, que é a mais conhecida, onde o paciente, após perder a consciência, ele ocorre um enrijecimento do corpo, seguido de abalos, ele começa a se bater de uma forma generalizada e podendo haver uma salivação excessiva, eliminar fezes, urina, ficar cianótico, ou seja, ficar roxo. Eu já tive uma experiência, doutora Alzira, dentro de sala de aula na faculdade de jornalismo, de uma amiga na sala de aula ter uma crise de epilepsia. E eu recordo bem que naquele momento, assim, todo mundo ficou muito assustado e teve uma das meninas que colocou uma caneta na boca dela. E aí aquilo me chamou muita atenção, porque no momento de uma crise de epilepsia, algumas pessoas estando perto, existe também algumas situações em que você, ao invés de ajudar, você pode atrapalhar. E eu queria aproveitar essa oportunidade que a gente está falando sobre isso, para saber o que deve ser feito, o que nós podemos fazer caso presenciemos uma pessoa, né, tendo uma crise de epilepsia. Muito bem, isso é uma pergunta muito útil e muito importante, porque essa conduta foi uma conduta errada. O que a gente recomenda? Em se presenciar um paciente com crise, não deve colocar nada na boca, nem nada para cheirar, nem puxar a língua. Inclusive, corre o risco de haver uma mordedura no dedo e até houve caso até de perder o dedo. Porque as pessoas fazem muito isso, né? Fazem muito isso, mas isso é uma conduta muito não recomendada. E, de fato, o paciente pode eliminar vômito, pode ter salivação excessiva. O que a gente recomenda é colocar o paciente de lado e colocar algo macio sobre a cabeça, porque ele pode ter movimentos que pode machucar. Inclusive o próprio corpo da pessoa, assim, né? Na hora do momento, se não tiver nada para colocar ali de macio. Pode se machucar, exatamente. Não deve conter os movimentos do paciente e deve aguardar.
Se essa crise for rápida ou até no máximo 5 minutos... É o máximo o suficiente de uma crise de epilepsia 5 minutos? Não, ela pode ocorrer até 5 minutos na grande maioria, mas isso pode acontecer ela de forma mais rápida, ter uma duração de 30 minutos ou mais, ou haver várias crises sem a recuperação, né, da consciência, e aí já é um caso mais grave. Esse paciente provavelmente vai ter que ir para uma urgência e até para uma UTI. Entendi. Epilepsia tem cura? Sim. A epilepsia, em 70% dos casos tratadas, elas poderão ter uma cura total. 30% não vão ter, infelizmente. Ocorre que são nas crises refratárias ou de difícil controle, que são resistentes ao tratamento medicamentoso, mas existe ainda outras opções de tratamento. Eu tenho uma amiga, doutora Alzira, que o filho dela tem autismo e ele anda na pontinha dos pés, mas ela foi fazer uma investigação e descobriu que teve um determinado momento da vida dele, porque é separada do marido, que ele teve uma crise de epilepsia, não estando presente com ela. E sim, ela acha que foi um desses momentos que ela estava de posse do ex-marido, né, do ex-companheiro. E aí ela ficou bem assustada, ela estava conversando comigo, até porque eu apresento o Canal Saúde há tanto tempo, e ela estava me falando sobre essa questão do filho ter tido uma epilepsia ainda enquanto era pequeno. Hoje eu acredito que ele tem aí uns 8 aninhos, então isso aconteceu ainda na fase ali de 2 aninhos, 3 anos. Nesses casos, quando se existe uma crise de epilepsia, que só é descoberto depois de muito tempo e nunca mais aconteceu essa crise, tem muito que se preocupar? Ele pode vir a ter uma crise de epilepsia no futuro? Ou isso pode acontecer ali enquanto a criança é pequena? A condição de ser uma epilepsia é ter crise recorrente. Então, se ele teve uma única crise, pode ter tido um fator agudo causal e isso não caracteriza uma febre alta, por exemplo, aí no caso seria uma convulsão febril, aí já não se classifica como epilepsia, e sim uma convulsão provocada por um evento agudo. Em se tratando de uma crise epiléptica sem um fator agudo determinante, não se garante que ele não possa ter no futuro novas crises. Pode realmente acontecer numa distância bem grande, não existe uma previsibilidade, mas pode acontecer de recorrer a essa crise no futuro. Isso tem alguma coisa a ver também com a questão do autismo? Sim, o autismo ele pode ter na sua própria sintomatologia a previsibilidade, né, de crise em até 30%. Até 30% das crianças que têm autismo, elas podem desenvolver crise epiléptica ao longo da sua vida, né? Isso. Existe alguma forma de prevenir, doutora Alzira? Sim, o paciente com epilepsia, existe uma forma de prevenir as crises. Sim. Como que isso se previne? Principalmente a pessoa assumindo essa condição e assumindo o tratamento. Não deixar de tomar sua medicação, fazer visita ao seu neurologista ou ao seu neuropediatra regularmente, fazer os exames de controle, evitar fatores muito estressantes e ter uma alimentação saudável, dormir adequadamente, porque sabemos que a privação de sono também é um fator de crise convulsiva. Evitar o uso abusivo de álcool, drogas também, que é uma das causas. A descoberta na infância, doutora Alzira, ajuda ainda mais no percorrer da vida? Depende, Carla. O seguinte, existe uma condição de crises epilépticas que elas são chamadas idade dependente. Então, por exemplo, a síndrome de West. É uma síndrome que já aparece, as crises nos primeiros 3 a 6 meses, até 9 meses. E existem outras crises que são um pouco mais, que vêm numa idade um pouco mais, porém ainda na infância, e que quando chega na adolescência, essas crises podem desaparecer. Então, assim, não é que aparecendo cedo tem um prognóstico melhor,
mas aparecendo na infância, dependendo da faixa etária, elas podem ser autolimitadas. E aí, dependendo da idade, vai ter o começo e o fim. E o fim, né, doutora? Isso. Eu queria também aproveitar e destacar aqui a questão da importância da família ao paciente, porque esse apoio, ele é fundamental, né? A gente sabe que um paciente, por exemplo, epiléptico, ele pode, ao decorrer da sua vida ali, em qualquer momento, sofrer uma crise, né? Perfeitamente. Então, é importante, além desse apoio familiar, inclusive no ambiente de trabalho em que a pessoa viva, já existe, a gente tem que acabar com esses preconceitos, né? Infelizmente, a gente sabe que é difícil para quem tem, né, essa condição, mas principalmente as pessoas têm que aprender também a lidar com essas situações. Eu acho que a gente precisa combater realmente toda forma de preconceito. Perfeitamente. E inclusive entender que essa é uma condição que a pessoa tem e a própria família também ajudar o paciente, porque fica adulto, tem a sua vida, tem o seu trabalho, não compromete nada ao rendimento da pessoa, pelo contrário, é uma condição que ela tem, mas esse respeito é necessário, né, doutora? Perfeitamente. O paciente, ele tem as alterações, o comprometimento gerados pela própria crise, mas por trás disso existe alguma coisa, inclusive assim, várias coisas que ocorrem em decorrência do próprio preconceito que você bem colocou, mas próprio até da condição biológica, social e psicoemocional. O paciente pode assumir uma condição de medo de se expor em ambientes públicos pelo risco de ter crise. Ele pode ter uma sensação de que a qualquer momento ele pode ter uma crise que onde ele esteja não seja bem aceita. O preconceito e a falta de conhecimento pode gerar nas pessoas até o sentimento de que aquilo pega, o que é um mito, isso não existe. Então, eles percebem também que a condição de trabalho, que você bem falou, existe um preconceito em que paciente com epilepsia, se você concorre a um determinado trabalho com outro que não tem, geralmente pela falta de conhecimento, o paciente que não tem é preferido em relação ao outro. O que é um absurdo. O que é um absurdo. Então, ele tem consequências em relação à doença, mas ao preconceito, à condição psicoemocional dele. E a família precisa estar ciente de todos esses sentimentos do paciente para que consiga dar um apoio, consiga dar um suporte psicoemocional, precisa contribuir para o tratamento e estar acompanhando no dia a dia. Com certeza. A gente precisa mudar um pouquinho a nossa forma de ver o mundo e de fazer as coisas aqui, né? A gente tem que vencer realmente todos esses preconceitos. Amei essa entrevista, viu, doutora Alzira? Volte sempre. Muito obrigada. É sempre Estou às ordens. É sempre bom a gente poder trazer esses temas e discutir aqui, conversar com as pessoas que estão assistindo aí também o nosso programa Canal Saúde. Eu quero, inclusive, aproveitar, gente, essa especialidade da doutora Alzira Castro e falar também lá da Clínica Neurografos. Na Clínica Neurografos, sua saúde é a nossa prioridade. Nós cuidamos de você com dedicação e profissionalismo. Contamos com um ambiente aconchegante, atendimento humanizado e equipe médica amplamente qualificada. Atendemos em diversas especialidades médicas como neurologia, neuropediatria, neurocirurgia, psiquiatria, medicina do sono e muito mais. Realizamos vários tipos de exames neurológicos para melhor lhe atender. Para maiores informações, entre em contato com nossa equipe no número 32320736 ou no nosso WhatsApp 86999431732. Você também pode ir no nosso endereço que fica na Avenida Universitária 750, Diamond Center, ali na sala 709, no bairro de Fátima. Aproveita também para acessar aí o nosso Instagram, @neurografos, e conheça mais sobre a nossa clínica. Não deixe sua saúde para depois. Agende agora mesmo uma consulta em nossa clínica e comece aí a transformar a sua saúde. Clínica Neurografos, seu corpo
e mente em equilíbrio. Responsável técnica, doutora Fernanda Gabriele Almeida Castro.